conjunto de regras invisíveis que pairam pela cabeça de quem ama ler e talvez sejam essas mesmas regras que estão matando a sua vontade ou prazer na leitura. E hoje a gente vai quebrar cada uma delas. Tem gente que ama ler, mas sente culpa porque pulou algumas páginas. Tem gente que acha que não é leitor de verdade porque não entendeu um clássico ou parou na metade de um livro. E isso acontece porque mesmo sem perceber, a gente segue regras invisíveis que são impostas ora pela escola, ora pela tradição, ou ora pelo medo de parecer superficial. Hoje a gente vai desconstruir 7 dessas regras e no lugar delas construir um caminho muito mais saudável, leve e prazeroso para a leitura. Bora lá? A regra número 1, você precisa terminar todo o livro que começou, e a regra favorita dos masoquistas literários e também a que mais mata o hábito ou a vontade de ler. Você precisa terminar todo o livro que começa, tudo precisa ter um começo, meio e fim, e é isso que a gente ouve no geral, porque tem muita coisa enraigada na mentalidade escolar, de que o ano começa e o ano termina, o conteúdo começa e o conteúdo termina, e muitas vezes você leva isso para a leitura e acaba arrastando uma leitura que poderia nem ter sido sua, ou às vezes não é nem do assunto que você quer ler de verdade. Se um livro não está fazendo sentido para você, seja pelo seu momento, seja pela sua leitura, seja pela linguagem ou qualquer coisa do tipo, não faz nenhum sentido, não existe nenhuma razão racional para você continuar lendo esse livro. Mortimer Adler, em Como Ler Livros, vai ensinar que existe um propósito, na verdade, que existe uma fase que se chama leitura inspecional, que vai garantir, ou pelo menos vai fazer com que você erre menos no livro que você está lendo. Por quê? Porque você vai fazer uma inspeção no livro. Você vai pegar um livro, dá um exemplo aqui, você vai pegar um livro como esse aqui e vai pensar: poxa, o título pode dar a entender que fala sobre isso. Você olha o sumário, você olha a capa, olha a contracapa e começa a saber o que um livro vai te reservar. Ao invés de você cair de cabeça no livro e só na metade for descobrir que ele não era o que você queria ler de fato, você vai descobrir isso antes de começar a ler. Quer ver um outro ponto? Às vezes você lê pela metade e o seu objetivo foi alcançado. Aquela informação que você queria aprender ou aquela coisa que você queria conversar sobre tal já se encerrou. Então, às vezes não tem motivo mesmo para você continuar lendo. E se você seguir a sua vida com outro livro, vai ser muito mais proveitoso do que você arrastar uma leitura e acabar perdendo o hábito dela ou começar a achar a leitura uma atividade chata e enfadonha, justamente porque você quis seguir uma regra invisível e que pode ser quebrada, como eu estou mostrando aqui. Sabe quem é que abandona livros? Um leitor que tem noção de que o tempo urge, que o tempo é curto, e se você quiser aproveitar a sua leitura, você precisa ir para onde você quer ir. E você pode falar: poxa, Ana, mas e aquelas pessoas que só leem livros, romance hot, ou esses livros à la Colin Hoover? Cara, aquilo ali é o universo dela. Se a gente ficar apontando o dedo e não mostrar nenhum tipo de solução, a gente só vai estar julgando. Então, não é para você só dizer que aquele livro é ruim. Você vai dizer: poxa, é ruim por isso, e você pode ler uma outra coisa, por um exemplo aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, experimenta esse livro aqui. Então você vai pelo assunto e não exatamente de ficar blá 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 julgando a pessoa, sacou? Regra 2, precisa de silêncio absoluto para ler. Ou essa pessoa vive muito bem no interior, com ninguém por perto, nenhum vizinho barulhento, ou essa pessoa é uma completa sem noção, porque nos dias de hoje, se você mora na cidade, é muito difícil você ter um silêncio absoluto, salvo se você lê de 3 a 4 horas da manhã, que aí tá tudo certo. Mas enfim, Ana, então como é que eu faço? Eu gosto de ler no silêncio absoluto. Vá para horários alternativos. Muito de manhã, tipo 6h30, 7 horas, como eu faço, e que é realmente silêncio absoluto, ou também antes de dormir, que também é o que eu faço, que eu leio ali por volta das 10 horas, 10h30, que é relativamente silêncio. Mas você pode perguntar: Ana, eu não tenho esses horários, o que é que eu posso fazer? Você não precisa necessariamente de silêncio absoluto para ler. Você pode utilizar o ruído branco, você pode utilizar a música clássica, e a música clássica e o ruído branco. Excelentes alternativas que eu uso quando eu quero ler em um ambiente que não está silêncio absoluto, porque me ajuda na concentração. Então você pode testar isso com você, não espere o silêncio absoluto para você ler, porque pode ser mais uma desculpa para você não ter o hábito da leitura e não começar aquele livro que você começou e não conseguiu terminar. Então, experimenta esse ruído branco, você vai ver que no início pode parecer um pouco de chiado mesmo, mas vai fazer sentido. O que eu mais gosto e o que eu mais uso é música clássica. Inclusive, tem uma playlist no YouTube chamada Classical Music for Study, alguma coisa assim, e é excelente para você estudar, para você ler, enfim, para você poder fazer essas atividades que exigem mais concentração e que deveríamos fazer em silêncio absoluto, mas como a nossa vida não é um morango,
do amor, inclusive, tá aí a dica. Regra 3, leitura só serve se for de clássicos. Eu já ouvi essa história de professores, eu já ouvi essa história de outras pessoas, mas eu concordo em partes. Eu concordo que a leitura clássica vai trazer conhecimentos, vai trazer uma forma de pensar, de agir, e até mesmo a nossa construção ética e moral vem desses livros clássicos. No entanto, os contemporâneos também precisam ser lidos. Por quê? Porque apesar dos clássicos trazerem esse conhecimento que ultrapassam a barreira do tempo e trazem uma nova visão, no caso, a antiga visão sobre problemas que ainda são nossos e que ainda perpetuam a nossa sociedade, os clássicos também não dão conta de tudo. E é isso que entra aí o contemporâneo. Por quê? Os livros contemporâneos são aqueles livros os quais vão estar falando de problemas atuais pela nossa ótica. Então você tem um problema ou você tem uma situação, a gente, digo, todo mundo que está dentro da contemporaneidade tem uma situação, e essa situação está sendo retratada naquele livro. Então você pode ver a visão de uma pessoa contemporânea a você e a sua própria visão e ter as suas próprias conclusões de algo que está acontecendo agora com a visão de agora. Não é se a gente precisasse fazer um anacronismo, entende? Então é bem interessante essa visão. Vale a pena a gente ler livros contemporâneos. Um outro ponto que eu acho bastante interessante é que os clássicos já teve esse filtro, né? Então a gente está lendo realmente o que foi bom daquela época de verdade. O contemporâneo, quem está fazendo esse filtro somos nós mesmos, e é importante que a gente participe desse filtro. É importante que a gente diga, caramba, isso aqui é muito bom, isso aqui reflete a nossa contemporaneidade. Essa obra aqui é uma obra que podemos dizer que seria a clássica do nosso contemporâneo. Aliás, essa é a proposta da nova temporada do Clube Leituras em Série. Nós vamos ler 4 autores contemporâneos e vamos discutir a nossa contemporaneidade, seja ela no geral e principalmente a brasileira. Nós vamos ler Helena Ferrante, com Amiga Genial, vamos ler um K-84 de Haruki Murakami, Uma Negra Comédia de Fábio Gonçalves e também Feérico Luar no Copacabana Palace de Alexandre Silva Soares. Esses 2 últimos autores contemporâneos brasileiros que estão enchendo a nossa cena de boas referências e de boa escrita. Então, se você quiser participar, você vai ter acesso a aula ao vivo, aula gravada, material extra em PDF de imersão, também a um grupo exclusivo, e quem entrar logo agora também recebe um kit exclusivo Leitor Fora de Série direto na sua casa. O link tá na descrição. Regra 4, você precisa ler horas e horas seguidas por dia. Se você tiver esse tempo para ler horas e horas seguidas por dia, ótimo, mas a leitura não precisa ser um evento épico. Se você imaginar que você pode ler aí 5 paginazinhas por dia, num mês você vai ter lido 150 páginas, o que é um livro médio. Então vai ter conseguido alcançar seu objetivo lendo poucos minutos, por exemplo, 10 a 15 minutos, até chegar num tempo que seja razoável para você, como 2 horas. A construção do hábito da leitura é muito mais parecida com uma musculação do que uma meditação transcendental. Fazendo pouquinho todos os dias, você vai ganhando constância. E aí a gente tem que pensar que a gente vive num mundo diferente daqueles quais aqueles filósofos, aqueles intelectuais viviam, que tinham horas e horas para trabalhar. A gente tem horas e horas para trabalhar, mas normalmente é trabalhando para uma outra pessoa. Então a gente tem que pensar que a gente nem sempre vai ter essa disponibilidade para ler, que a gente precisa encaixar a leitura no que dá e depois criar, né, depois ir criando esse ambiente para ela. Então não se desespere se você não tem 3 horas para ler. Se você tiver de 10 a 15 minutos, comece com isso e depois você vai arrumando, ajeitando a sua agenda e etc. Por um exemplo, no início eu lia de 10 a 15 minutos todos os dias. Se hoje a Ana tem 2 horas para ler, 2 horas e meia, é porque eu quis construir isso. Mas eu comecei com 10 a 15 minutos. E como que eu fui aumentando? Vou dar um exemplo. Comecei com 10 a 15 minutos à noite, e aí ao invés de eu fazer algumas atividades que eu fazia à noite, por exemplo, sei lá, assistir uma aula, etc., eu assistia meio-dia, e aí à noite eu deixava um tempo maior para leitura. Hoje em dia eu já tenho o meu horário certinho, que eu vou ler à noite, e eu não sinto sono, eu não sou interrompida, porque eu criei essa rotina, eu bloqueei esse horário, em segunda a sexta, para ler das, se não me engano, aí das 10 às 11h30, ou de 10 às meia-noite, alguma coisa assim. Depende muito da leitura e depende do quão empolgada eu esteja. Recentemente eu tô lendo aí Drácula e tem vezes que eu passei do meu horário de leitura e tá tudo certo. Não é que você tem que fazer isso, mas eu tô dando uma possibilidade, mostrando o meu cenário para que você entenda e veja o que você pode fazer para criar o seu cenário. A diferença entre fazer uma mesma atividade quando você tem um hábito que não tem é a sua prontidão e facilidade.
Quando você tem o hábito de fazer aquela atividade, ou seja, ler todos os dias, você vai fazer com prontidão e com facilidade. Enquanto que se você não tiver, vai ser muito difícil, vai ser até cansativo. Mas assim, tudo no início é difícil, né? Tudo no início é uma porcaria e depois que fica bom. Regra 5. Só vale a pena ler se você se lembrar de tudo. Alguém te pergunta se você gostou do livro e você lembra só de uma parte, que foi a parte que mais te marcou, e você pensa, será que eu li direito? E sim, você pode ter lido direito, sim, porque nem sempre você vai se lembrar de todos os detalhes ou de quantas páginas tinha o capítulo 3. Não é esse o objetivo da leitura. A leitura tem o objetivo de te fazer curtir a história, de te mostrar uma nova possibilidade de ver o mundo, de te levar daqui para um outro lugar, de você viver uma outra vida diferente da sua sem sair de casa. Isso não significa que você vai lembrar de história de cabo a rabo. Se você lembrar, ótimo, sua memória é ótima, mas se você lembrar de pequenas partes e ainda assim se sentir tocado pela história, você não pode dizer que você não entendeu. Você vai dizer que você entendeu e que aquela parte que você está contando para outra pessoa foi exatamente a que te marcou. Aliás, existem técnicas para você que quer lembrar mais, então você pode anotar, você pode sublinhar, você pode pegar aquela citação e colocar em outro lugar, tudo isso vai te ajudar a lembrar mais. Mas entenda, se você não se lembrar de tudo, não significa que você não entendeu. Significa que algumas coisas te marcaram mais do que outras. Lembre-se que reler uma história não é perda de tempo. Quando você relê, você pode acontecer duas coisas. Ou você pode reforçar a visão que você tinha da história, que você tinha nos personagens, ou você pode olhar para aquela história com um novo olhar, um olhar diferente do que você tinha. Então, anotar, sublinhar, reler, tudo isso é importante para você entender uma história por completo. Você pode, no início, na primeira leitura, ler de cabo a rabo. E na segunda leitura, ir observando determinadas coisas ou simplesmente ler com mais cuidado. Você precisa ler livros difíceis para ser inteligente. Quanto mais difícil o livro for, mais inteligente você será. E não existe maior falácia que isso. Não existe uma regra maior para você quebrar do que essa. Você não precisa ler livros difíceis para ser inteligente. Você não precisa ler livros complexos com uma linguagem complexa para ser inteligente. Tem alguns que são mais complexos que vão te deixar mais inteligente? Sim, mas nem todos com essa categoria de livro difícil vão te deixar inteligente. Até porque existem pessoas prolixas, existem pessoas que escrevem difícil para não falar absolutamente nada. Muitas vezes eu já peguei artigos acadêmicos na hora da minha pesquisa e vi que a ideia da pessoa era uma ideia comum, uma ideia, sei lá, medíocre, e que ela estava escrevendo de forma difícil para parecer que era diferente do que um determinado autor estava falando. Um aspecto bem interessante da gente observar é que alguém pode dizer, poxa, eu achei X livros difícil, e a pessoa pode se sentir estúpida ou burra, mas tem a linguagem. A linguagem nem sempre vai ser a mais fácil de entender, e esse choque entre a sua linguagem, o que você está acostumado a ler, e uma outra linguagem que é algo que é novo para você, pode fazer um livro parecer mais difícil. Outro ponto, a tradução. Nem sempre temos um bom trabalho de tradução, seja por causa de investimento, investir em pouca pessoa para fazer a tradução, em tempo hábil para poder fazer a tradução, ou até mesmo a qualidade dela. O tradutor pode não estar preparado para traduzir aquela obra, e as escolhas daquele tradutor vão impactar no seu entendimento. Por isso que às vezes uma tradução é melhor do que a outra. Porque uma tradução foi mais dedicada, uma tradução foi mais, sei lá, bem paga, e por isso que ela é melhor. Histórias que são mais literárias, você pode ler um capítulo, você pode interpretar um personagem e dizer, poxa, eu não achei tão ofensivo o que aconteceu, mas os costumes são diferentes. E é o seu entendimento, ou a falta dele, pode impactar a sua leitura. Tipo, esse personagem está fazendo tempestade em copo d'água, só que aquela cena, aquele acontecimento pode ter sido um estopim para o personagem, porque dentro da história, dentro daquele contexto, aquele comportamento não é aceitável. E se você não entende isso, você também não está entendendo a história. Então você pode ler Dostoiévski, Clarice Lispector, Baudelaire e não entender, ou entender 10% e tá tudo certo. No início é difícil, você pode reler, você pode pesquisar, você pode ir para os vídeos, você pode entender se a sua técnica de leitura é boa o suficiente para você já mergulhar nesses autores e ir mergulhando aos poucos. O que não pode ou o que não deveria acontecer é você se frustrar de primeira e achar que é burro e incompetente porque você só não é um leitor preparado o suficiente para encarar esses autores. E você pode se tornar preparado o suficiente se você quiser. E a regra 7 é, não pode pular páginas ou ler superficialmente. Eu posso dizer com certeza que depende do contexto. Mortimer Adler, em Como Ler Livros, ele ensina a leitura superficial. É aquela leitura em que você pega um livro, olha ali os capítulos, o título, o subtítulo, que eu já falei também da leitura inspecional. Essa leitura que a gente chama também de superficial,
é completamente necessária para você não perder tempo com um livro que não faz sentido para você. Se o livro não faz sentido para você, não existe motivo lógico para você abrir aquele livro e começar a ler, sendo que existem 10 milhões de livros, tudo bem, exagerei, que existem dezenas de livros nos quais te interessam, e que você poderia ter uma leitura prazerosa, que você poderia ter uma leitura que vai mudar realmente, ao invés de você ir para um livro que, sei lá, tá hypado, ou que te disseram que é bom e você só acreditou e abriu o livro e começou a ler. Fora que quando você tá sondando o livro, você lê um pouquinho do capítulo, lê um pouquinho de outro, e aí você pode perguntar, tá, Ana, mas e em artigos acadêmicos? Eu já pulei introduções acadêmicas que eram chatíssimas e fui direto ao ponto. Porque na introdução eu vi a prolixidade, eu vi a redundância das informações. Então, se você observar isso, observar que as pessoas estão se repetindo, que as pessoas estão simplesmente falando a mesma coisa, por que não pular página? O seu tempo é precioso. Se você, depois que pulou, achar que não valeu a pena, volta. Mas são movimentos que você precisa se permitir fazer para que a sua leitura melhore, para que você se torne um leitor mais sagaz, mais assíduo mesmo, para você aprender a habilidade de ler. E no final das contas, quando você decidir que aquele capítulo, que aquele livro é o que você quer ler, aí sim você vai ler com atenção. Aí sim você não vai pular as páginas, você vai ler do início ao fim, para que você entenda e absorva o conteúdo. Enfim, a maior regra da leitura é que ela precisa fazer sentido para você. Pode ser com som, pode ser no silêncio, pode ser clássico, pode ser contemporâneo, de preferência que seja os dois, com página marcada, página rabiscada ou sem nada na página também. Quebre as regras que te impedem de gostar de ler. E se você quiser uma leitura guiada, companhia boa, para ler bons livros, inclusive escolher bons livros contemporâneos, confira aqui o primeiro link da descrição e entre agora para o Clube Leituras em Série. E eu te vejo no próximo vídeo.